Quantas máscaras você usa todos os dias? Pense rápido. A máscara da competência inabalável no trabalho, a da descontração calculada com os amigos, a da serenidade paciente no almoço de domingo. Qual delas é você de verdade? E se todas elas forem? E se a nossa alma for, por natureza, um palco de personagens que trocam de lugar dependendo da plateia? Essa sensação de se dividir em vários, de ter que agradar a gregos e troianos para sobreviver, para pertencer, para simplesmente conseguir viver, isso não é um dilema do nosso tempo. E se eu te dissesse que a mais bela e trágica história do Brasil foi forjada por um homem que vivia essa guerra todos os dias, em um nível que mal podemos imaginar? Pois hoje vamos desvendar o segredo de um gênio obrigado a ter duas almas. E você vai entender como a luta dele há quase 300 anos revela a verdade sobre a nossa própria luta hoje. A resposta não está no ouro que se pode ver, mas na música que se pode sentir. Fique comigo. Eu pensava que conhecia a alma humana. Eu a vi em seu estado mais nu e desesperado, nos buracos escuros e úmidos de onde brotava a riqueza de Portugal. Lá embaixo não há máscaras. A única face é a da exaustão. O único perfume é o do suor azedo e do medo. Eu passei anos ouvindo a sinfonia do inferno, o som rítmico e constante das picaretas contra a rocha, o coração pulsante da ganância. Vi homens cujos nomes foram esquecidos se tornarem um com a lama, os músculos tensos, sob a pele escura, os olhos sem brilho, fixos na possibilidade de encontrar uma fagulha amarela que pudesse talvez comprar um dia a mais de vida, ou mais provavelmente apenas enriquecer um homem que eles jamais veriam. Pode a mesma alma servir a Deus e ao diabo? Pode a mesma mão que se ergue para o céu em súplica ser a que, horas mais tarde, convida os corpos ao pecado da dança? Eu que vi homens venderem a alma por uma pepita do tamanho de um feijão, eu que senti o gosto de ferro do sangue na boca e o peso da escuridão nos ombros, eu pensava conhecer todas as formas de contradição que um coração pode abrigar. Eu estava redondamente enganado. A febre do ouro criava monstros e santos, muitas vezes no mesmo corpo. Mas foi preciso que o barulho das bateias se calasse em meus ouvidos para que eu pudesse ouvir a mais bela e terrível das mentiras de Vila Rica, sua música. Eu havia deixado o inferno lamacento. Tinha conseguido sair, mas o inferno me seguiu. Ele apenas trocou de roupa e aprendeu a usar perfume francês. Em vez da tirania do chicote e da rocha, encontrei a tirania das aparências, dos olhares de soslaio, das palavras não ditas. Vila Rica não era uma cidade. Era um palco. Um imenso teatro dourado onde cada homem, mulher e criança representava um papel. Nas ruas de pedra irregular, eu via a peça se desenrolar. As damas da sociedade, com seus vestidos de seda importada e penteados que desafiavam a gravidade, flutuavam em suas liteiras carregadas por homens cujos rostos eram impenetráveis. Elas não tocavam o chão sujo da cidade. Seus pés existiam num plano superior. Os homens de posses, os contratadores, caminhavam com uma lentidão estudada. Suas bengalas com castão de ouro, marcando o ritmo de seu poder sobre a terra e sobre as vidas que nela labutavam. Seus olhos não viam as pessoas, viam os bens, viam obstáculos ou ferramentas, e por toda parte a hipocrisia, uma camada tão espessa quanto o pó de ouro que cobria os móveis das casas. O ar, antes pesado com o cheiro de terra e morte, agora vibrava com uma mistura doentia. O incenso pesado que vazava das igrejas, o perfume enjoativo vindo de Versalhes, o suor amargo dos escravos e o aroma adocicado da mentira. Minha alma, acostumada à franqueza brutal da sobrevivência, sentia-se um animal selvagem numa jaula de cristal. Eu não entendia as regras. Aqui, os homens não matavam com facas, mas com boatos. Não roubavam com armas, mas com contratos. E, para minha surpresa, não rezavam apenas com os joelhos, mas com violinos. Mas o que eles faziam para não enlouquecer com as próprias mentiras? A resposta estava nos domingos. Foi numa manhã assim que a cidade me revelou sua alma, ou uma de suas almas. Empurrado pela multidão, pela performance coletiva da fé, entrei na matriz do pilar. E quase fiquei cego. Não era uma igreja,
Era uma afronta. Era o delírio da ganância transformado em casa de Deus. Uma caverna esculpida em ouro que sangrava das paredes, cada anjo, cada coluna, cada detalhe gritando a riqueza que eu e tantos outros havíamos arrancado da terra com as unhas e o sangue. Senti a raiva antiga, a raiva dos homens da mina, ferver em meu peito. Era o nosso suor, nosso sangue, nossa vida, transmutado naquela ostentação blasfema. Mas então o som começou. Não era uma reza. Era uma tempestade que descia do coro lá do alto. Uma muralha de música tão poderosa, tão avassaladora, que não pediu permissão. Ela invadiu. Silenciou a fúria na minha alma e a substituiu por um assombro aterrorizante. Eram vozes, violinos, violoncelos, cravos e um órgão que parecia a própria voz de Deus, furiosa e misericordiosa. A música subia pelas colunas de ouro, enchia cada fresta daquele templo profano, e por um instante ela o purificava. Ela falava de céu e de redenção com uma certeza que nenhum sermão de padre jamais alcançaria. Ela parecia lavar a sujeira das paredes e das almas ali presentes. Meus olhos, marejados, buscaram a fonte daquele milagre, e eu o vi, um homem mulato. De ombros tensos, a testa franzida em concentração absoluta. Suas mãos não seguravam um instrumento. Elas dançavam no ar, regendo a tempestade. Cada gesto seu era uma ordem que os céus musicais obedeciam. Ele era o mestre daquela emoção, o arquiteto daquela beleza que nos esmagava. Seu nome, eu soube depois, era Inácio. E ali de pé, banhado pela luz que entrava pelos vitrais, ele não parecia um homem de cor numa sociedade de brancos. Parecia um anjo, um embaixador de Deus que, através da música, nos dava um vislumbre do paraíso, talvez para nos fazer esquecer o inferno em que vivíamos. Eu saí da igreja atordoado, o som daquele Te Deum ecoando na minha mente, no meu corpo. Pela primeira vez, eu entendi o poder daquela cidade. Ela podia gerar uma beleza tão profunda que nos fazia cúmplices de seus crimes. Eu acreditei ter visto um santo. Mal sabia eu que, ao cair da noite, encontraria o mesmo homem em pessoa, no colo do diabo. Algumas noites depois, o acaso, ou talvez o destino, me levou a um endereço diferente, a casa de um contratador de diamantes. Um homem cuja fortuna era tão vasta quanto sua crueldade. Fui entregar um recado, e a porta aberta me deu uma visão de outro mundo. Um salão apinhado. O ar era denso, grosso, quase mastigável, com o cheiro de vinho derramado, tabaco e suor perfumado. Mulheres com vestidos de seda riam de forma estridente, seus decotes um convite ao pecado. Homens de casacas de veludo falavam de negócios, de escravos e de diamantes com a mesma displicência. E, num canto do salão, sobre um pequeno estrado, estava a música. Mas não era a música de Deus. Era seu oposto, sua resposta profana. Os violinos que antes choravam o perdão dos pecados, agora gemiam de desejo. A melodia não subia aos céus. Ela se arrastava pelo chão, uma serpente sonora que se enroscava nos tornozelos, convidando os quadris a se moverem num ritmo quente, pulsante, que eu nunca ouvira. Era um lundo, uma dança que tinha a audácia da África e a malícia da Europa. E quem a regia, com um sorriso contido nos lábios e os olhos brilhando com uma chama profana, era ele, Inácio, o mesmo homem. A mesma mão que desenhara no ar a arquitetura do paraíso, agora batia o pé no ritmo lascivo da terra. Ele não era mais o anjo da matriz. Era o menestrel do diabo, o provedor da trilha sonora para a cobiça e a luxúria daquela gente. Ele e seus músicos, quase todos mulatos como ele, eram a alma da festa. O tempero exótico que a elite usava para se sentir viva. Eu fiquei ali parado na soleira, observando aquela transformação. Vi como os homens brancos e ricos o tratavam. Não era com a reverência que se devotava ao artista na igreja. Era com a familiaridade que se dispensa a um criado de talento. Batiam-lhe nas costas, pediam mais uma, Inácio, como quem pede mais um copo de vinho. E Inácio, o anjo da matriz, apenas sorria. Um sorriso profissional, que não alcançava os olhos. E obedecia. Ele tocava com uma energia febril, a música saindo dele como uma força da natureza.
Uma força que ele vendia por algumas moedas e pela permissão de respirar aquele ar rarefeito do poder. Na igreja, sua música dava alma à religião. Ali, ela dava uma desculpa para a falta dela. Mas por quê? Por que um homem com o talento de tocar os céus se submeteria a entreter demônios? Foi naquele momento que a verdade me atingiu. Não como um raio, mas como a dissonância de uma nota errada numa melodia perfeita. A grande revelação de Vila Rica não era o ouro. Era a música que flutuava entre as igrejas e os salões. Aqueles homens como Inácio, eles eram os verdadeiros alquimistas. Eles transformavam seu talento, sua herança africana e sua educação europeia no único metal que realmente importava naquela sociedade: a sobrevivência. A música era sua carta de alforria social. Com ela, compravam um respeito precário, um lugar à mesa dos poderosos, mesmo que fosse à mesa dos fundos. Eu entendi a terrível barganha. Para compor para Deus, precisavam primeiro agradar os demônios que pagavam por suas partituras. A mesma habilidade que lhes permitia tocar o divino era a que lhes obrigava a entreter o mundano. Não era hipocrisia. Era uma esquizofrenia genial. Uma vida dupla. Um equilíbrio perigoso sobre a corda bamba da cor e do talento. Eles viviam na fronteira, não pertencendo totalmente nem ao mundo dos brancos que os contratavam, nem ao dos negros que os viam ascender com uma mistura de orgulho e inveja. Eram uma criação de Minas. Tão barrocos quanto suas igrejas, uma fachada de anjos esculpidos que escondia uma estrutura de dor, contradição e uma beleza quase insuportável. Eu me afastei daquela casa, o som do lundu me seguindo pela rua escura. O Te-Deum da manhã de domingo ainda estava na minha cabeça e as duas melodias começaram a se misturar, a brigar, a dançar uma com a outra. E nessa cacofonia eu compreendi. A verdadeira música daquela terra não era a sacra, nem a profana. Era a fusão das duas. Era o som de uma alma dividida, rezando por salvação enquanto tocava para a própria perdição. Os homens, como eu, arrancavam o ouro da terra para que os ricos pudessem construir seus templos e dar suas festas. E os homens, como Inácio, criavam a beleza que preenchia ambos os espaços. A beleza que nos fazia esquecer que tudo aquilo, as igrejas, as festas, a arte, era construído sobre a mesma base de ossos e lágrimas. Em Minas, a trilha sonora do paraíso era paga com o dinheiro do inferno. Se histórias como esta, que revelam os segredos e o custo humano por trás da nossa história, são o que te fascina, nos ajude a continuar essa jornada. Deixe seu like para que este vídeo alcance mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum dos nossos próximos capítulos. E agora a pergunta que começou tudo isso, eu devolvo a você. Essa vida dupla dos músicos, essa coleção de máscaras, era o preço da sobrevivência ou era a única forma de ser verdadeiramente livre naquele mundo? Deixe sua teoria ou opinião sincera aqui nos comentários.